A mente unitotal. Será possível ter uma mente íntegra, unitotal, não dividida pelo processo da opção, não dividida pelo processo da escolha conceitual, uma mente incondicionada, uma mente livre de preconceitos e medos? Sim, é possível, mas em verdade, haveria que aniquilar os elementos psíquicos ou indesejáveis que carregamos em nosso interior. Tem a Gnosis um sistema para aniquilar esses elementos? Sim, tem. Qual? Haveríamos de começar pela autoobservação psicológica. Aceitam vocês, acaso, que tem uma psique e uma psicologia? Ou creem que unicamente tem o corpo físico, sem nenhum princípio psíquico? Isto seria impossível que assim fosse, pois a parapsicologia demonstrou os processos psicológicos existentes no fundo de qualquer organismo e tem métodos experimentais de demonstração. Às ordens da parapsicologia está a teoria dos quanta, está a hipnologia, as percepções intencionais extrasensoriais, os processos racionativos extracerebrais, etc. Com evidências manifestas, pois, obviamente, tem laboratórios de experimentação, a parapsicologia está revolucionando o mundo. Na mesma Rússia soviética, onde a dialética materialista serviu de base para todos os processos racionativo-intelectivos dos cidadãos da URSS, nestes precisos momentos, segundo as estatísticas, chegou ao mais alto índice de produção de didática parapsicológica, motivo pelo qual a dialética materialista está ficando já arrinconada por antiquada e extemporânea. Nós mesmos, no Ocidente, entramos na época da psicologia e da eletrônica, na época da energia e de seu estudo em todas suas manifestações, saímos da questão meramente materialista para ingressar nos estudos da energia. Assim que, na realidade, há métodos que nos permitem integrar a mente, fazê-la unitotal. Por isso digo que a psicotrônica tem um futuro maravilhoso. Mediante a autoobservação psicológica, podemos descobrir nossos defeitos. Não está demais dizer que cada um deles se encontra representado por algum agregado psíquico. Quando se vive alerta e vigilante, como o vigia em época de guerra, quando se autoobserva psicologicamente, de instante em instante, pode-se autodescobrir. É indubitável que, na interrelação, os defeitos escondidos afloram espontaneamente se estamos alertas, então os vemos. Defeito descoberto deve ser julgado analiticamente, se é que queremos desintegrá-lo atomicamente. Aí é onde, precisamente, entra em jogo a análise transacional e a análise estrutural. Ao descobrir em si mesmos algum defeito psicológico, temos que analisá-lo estruturalmente, usando, obviamente, o bisturi da autocrítica. Faz-se necessário a análise das estruturas psicológicas ou parapsicológicas. Qual é, por exemplo, a estrutura psicológica de um agregado qualquer, seja este de ira, de cobiça, de luxúria, de inveja, de orgulho, de preguiça ou de gula? Haverá que observá-lo. Como se comporta no centro intelectual? Quais são seus raciocínios? De que maneira procede no centro do coração, ou seja, no centro emocional? Quais seriam seus sentimentos ou emoções? Como se caracteriza no centro motor instintivo sexual? A análise estrutural nos permitirá conhecer, perfeitamente, as estruturas de qualquer agregado psíquico descoberto em ação. Uma vez que estas estruturas foram devidamente compreendidas, então passaremos à análise transacional. Assim como existem as transações bancárias, comerciais, etc., assim também existem as transações psicológicas. Como se comportaria este ou aquele agregado, já descoberto, em relação com outros agregados que possuímos no interior de nossa psique? Por exemplo, se é um agregado de ira, como atuar a este agregado? Qual seria seu modo de comportar-se em relação com os outros agregados que possuímos dentro? Cobiça, luxúria, preguiça, inveja, orgulho, gula, etc. Com quais outros agregados se associaria? Com a cobiça, talvez? Neste caso, teríamos um cobiçoso iracundo manifestandose. Ou com a inveja, talvez. Neste outro caso, teríamos um invejoso iracundo. E se é com a luxúria? Então, seria um eu colérico zool. A análise transacional é inadiável quando se quer compreender qualquer agregado psíquico. Inquestionavelmente, as análises estrutural e transacional nos permitem compreender integralmente qualquer agregado.
Uma vez compreendido tal ou qual agregado, temos que apelar a esse forrá transcendente e transcendental citado pelos yogis hindustanes. Refiro-me, de forma enfática, a Kundalini Shakti. Os alquimistas medievais denominaram a tal poder fótico, com o místico nome de Stella Maris. Também a alegorizaram, nas religiões do passado, como a Ísis Morena, no velho Egito dos faraós, a quem nenhum mortal levantou o véu, ou como a Tonantzin em nossa terra mexicana, ou como a casta Diana entre os gregos, ou como Rea no norte de Meca, ou como Cibeles na ilha de Creta, ou como Maria ou Mará, o eterno feminino, entre os gnósticos do cristianismo primitivo. Não ignorou, o povo nauato, a existência desse forrá. Lembremos que as civilizações da América pré-colombiana foram serpentinas e que esse forrá é, precisamente, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, que se encontra latente em toda a matéria orgânica e inorgânica. Se nós nos concentramos nesse forrá suplicando uma resposta, implorando ação, podem estar seguros que esta não demoraria, e Kundalini Shakti, como lhe dizem os yogis, destruiria o agregado psíquico em questão, o reduziria a poeira cósmica. No entanto, não está demais afirmar que se faz necessário, primeiro, segregar, ou separar, qualquer agregado, antes de sua dissolução total. Se procedemos assim, corretamente, poderemos então desintegrar de forma didática e dialética todo esse conjunto de elementos indesejáveis dentro dos quais se acha encerrada a mente. Quebrando tais elementos e subelementos, poderemos liberar a mente. Assim é como, na realidade, chegaremos a possuir uma mente íntegra, unitotal, individual. Quem possui uma mente assim, unitotal, de fato é um mutante. Na mente há uma reserva de inteligência natural cósmica que nós devemos utilizar. Os valores da inteligência se acham depositados na mente, mas devemos fazer uma plena diferenciação entre o que é a mente e o que é a inteligência. Na realidade, de verdade, não seria possível liberar a mente se não estudamos e compreendemos, previamente, os diversos mecanismos da mesma. Os fenômenos parapsicológicos extraordinários se logram quando se tem mente do tipo integral. A mente dispersa jamais poderá produzir fenômenos extraordinários do tipo parapsicológico. Ao falar de parapsicologia, convém primeiro que tudo falar sobre a mente. Muitos creem que possuem mente livre, que são donos de sua própria mente, e se equivocam. Absurdo é supor que se tem mente livre quando esta, em si mesma e por si mesma, está encerrada entre a multiplicidade de agregados psíquicos que possuímos. Necessitamos libertá-la e isto somente é possível quebrando os agregados psíquicos. Na mente, já disse, está a reserva cósmica da inteligência, mas não é possível utilizar tal reserva quando a mente está dispersa. Urge, primeiro de tudo, integrá-la. Se alguém consegue a integração da mente, logra, por isso mesmo, usar sabiamente os valores inteligentes nela contidos. Assim que, na realidade de verdade, a inteligência é um princípio universal que se encontra depositado em qualquer funcionalismo mecânico. Seria inconcebível a mecânica universal sem valores inteligentes ou princípios inteligentes. Dizia em outra palestra, e agora eu repito, que existem 3 aspectos psicológicos definidos: identidade, valores e imagem. Cada um de nós tem esses 3 aspectos. Existe a identidade, valores e imagem de forma positiva, e identidade, valores e imagem de forma negativa. A identidade, os valores e a imagem, os vemos em um mutante. Os valores de um mutante são reais, os valores de quem ainda tem a mente encerrada entre os diversos agregados psíquicos, resultam medíocres. Há, pois, 2 classes de pessoas, quem tem a mente dispersa e quem tem a mente concentrada, isso é ostensível. Obviamente, quem já desintegrou os agregados psíquicos possui valores cósmicos estritamente divinos, esses são os mutantes, mas quem não desintegrou os agregados psíquicos tem a mente encerrada, condicionada, e seus valores são negativos. Por isso, bem vale a pena desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis para liberar a mente. Se se consegue isso, a reserva de inteligência se expressará através de nós e pensaremos como verdadeiros mutantes. Em nome da verdade convém dizer, claramente, que a mente é um instrumento maravilhoso quando está integrada. Nestes tempos se fala muito sobre dinâmica mental, há quem supõe a mente em suas atuais condições, e ativando-a nos converte em super-homens.
Certamente, quem isso afirma, ignora que a mente está encerrada na multiplicidade de agregados psíquicos desumanos que em nosso interior carregamos. Como poderia existir a dinâmica mental verdadeira quando a mente está encerrada? A dinâmica mental é possível, mas só para uma mente emancipada, integrada, individualizada, perfeita. Os diversos sistemas de pedagogia existentes no mundo resultam já extemporâneos. Precisase agora de um novo sistema pedagógico que nos permita atualizar ou nos tornar conscientes dos conhecimentos que estão depositados na mente. Já disse que na mente há uma reserva de inteligência, não está demais esclarecer que possuímos muitos conhecimentos que ignoramos e que estão latentes nessa reserva de inteligência. Os sistemas pedagógicos do futuro deveriam se encaminhar a nos tornar conscientes de certos conhecimentos que temos latentes na mente.